A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, amigos que nos acompanham de perto e de longe. É muito bom ter vocês aqui conosco mais uma vez. Esse é o FamaCast Rede Farol, sou o pastor Matheus. E nós estamos aqui todas as semanas para falar a respeito da nossa Betel Dominical, primeiro trimestre de 2026. Revista que tem por título Os Discípulos de Jesus Cristo. E hoje nós vamos estar falando da lição de número 3. Os compromissos dos discípulos de Cristo. Mas antes da gente começar, eu vou apresentar nossos convidados aqui, vou te dar um tempinho aí para você já se inscrever nesse canal. Já encaminhar esse episódio para todo mundo que você conhece, que você crê que vai trazer edificação, que vai estar trazendo esclarecimento para alguém. Vou dar um tempinho para você curtir e comentar aqui de onde você está nos assistindo. Amém? Então, dessa feita, meus amados, a gente está aqui, mais uma vez, com ele, que já é um conhecido aqui de quem acompanha a Rede Farol, pastor Cleosmar Júnior. Pastor Cleosmar Júnior, ele é um pastor auxiliar aqui na Assembleia de Deus, Ministério Fama Sede. Ele é um dos conteudistas aqui da Rede Farol também. Muito bom ter o senhor conosco mais uma vez, pastor. Pode ser pastor Deus, pastor Fábio, os demais. Uma alegria. Já estamos em 2026. Já estamos aqui a todo vapor, crendo que vai ser mais um ano aí de crescimento na palavra de Deus. Amém, amém. Estamos aqui também pela primeira vez, Sim. Tendo a honra de estar recebendo aqui conosco o pastor Obrigado. Fábio Borba, que também é um dos nossos pastores auxiliares aqui na Assembleia de Deus da Sede, uma pessoa que tem um conhecimento aí, que nós sempre que temos oportunidade estamos aprendendo muito com ele nas ministrações. Pastor, honra ter o senhor aqui com a gente. Dá o seu alô aí, pessoal. Pessoal, a paz do Senhor a todos vocês que estão nos acompanhando. Para nós é uma alegria estar aqui servindo, né, a nossa igreja, servindo ao Senhor aqui. E agradecer a Deus pela vida do pastor Matheus também, por essa oportunidade, pastor Cleosmar, né, e a todos que compõem esse projeto. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar daquilo que Deus tem a ministrar aos nossos corações. Alegria. Amém. Que bênção. Amados, então, para dar início aqui, dar o pontapé inicial, vamos para o nosso texto de referência, que o pastor Eliel de Araújo elencou aqui para a gente. Ele colocou dois textos, um em Mateus 4, versos 18 até o 21, e o outro lá em Mateus 28, versos 19 até o 20. Eu vou ler respectivamente nessa ordem. Uhum. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco, com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. E Mateus 28. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Amados, como a gente já vem trabalhando, esse tema, ele é um tema que é muito prático para a nossa vida, mas é um tema também que ele é profundamente teológico, né? E na nossa lição de hoje, a gente vai estar falando a respeito dos compromissos do discípulo, né? Como assim? O discípulo, ele precisa fazer compromissos, ele tem compromisso? Como que é? Vou abrir aqui para vocês tiverem algumas considerações iniciais acerca do tema, para vocês estarem compartilhando com a gente já começar esse bate-papo. Amém. Com certeza o discípulo genuíno, né, ele precisa ter aí seus compromissos intocáveis diante da palavra, diante de Deus, da igreja, até da própria comunidade, como forma de identidade de quem a ele pertence, né? Como forma de pregar o evangelho, né? A Bíblia, existe na verdade um comentário de que prega o evangelho, mas se for possível, né? Se for preciso, melhor dizendo, use as palavras. Acho que é Spurgeon. Então se entende que esse compromisso com a verdade, como tem atrás da lição, a verdade, o testemunho, né, a conduta, a ética, a obediência e outros mais valores agregados, isso reflete, de fato, o compromisso estabelecido.
Até porque uma coisa é quando nós conhecemos a Cristo, né, de uma forma muito, muito especial, uma forma muito impactante, uma transformação, uma nova fase, nova vida, né, algo totalmente novo para nós. Porém, isso não é tão rápido assim. Aí você entra pelo discipulado, você prepara. Aí quando você entende toda a maquete do evangelho e começa agora a exercer a missão, porque nós nos convertemos a Cristo, né, caminhamos para o céu, mas nós não ficamos de braços cruzados para esperar o tão grande dia. Seria Sim. muito bom isso, seria algo muito doce para nós. Então, a gente tem uma missão estabelecida, né? O ID de Jesus, a questão do evangelho, a questão da propagação da palavra de Deus, né? De alcançar novas vidas. E para isso, o discípulo de Cristo, ele precisa carregar um parâmetro para que aqueles que ouvirão o evangelho, eles possam, né, olhar para nós e ver de fato Cristo em nós. Sim. Então, nós temos sim um compromisso, a qual a lição de hoje ela vai tratar sobre isso, né? Sobre algum dos compromissos que nós temos em vários aspectos, e com certeza aqui o pastor Fábio, com muita sabedoria, e eu tô aqui muito apertado, eu quero aprender muito com ele hoje, vai nos ajudar aí a trazer aí esses pontos de forma bem clara para todo o nosso entendimento. Amém. Baseado no que já foi citado, eu acredito que o cristianismo, ele não é meramente ou não é uma religião. O evangelho, a graça é uma pessoa e essa pessoa é Cristo. Então, na medida que você convive, se relaciona com alguém, é natural que você passe a refletir ou a replicar as características desse relacionamento, né? E o cristianismo, ser discípulo de Cristo, é, na verdade, um convite à morte diária. É você morrer para o seu ego todos os dias, porque o meu ego ele tem uma necessidade de ser sustentada. E Sim. na medida que eu me rendo ao relacionamento com Cristo, que eu procuro estar com Cristo, o meu ego ele vai sendo disciplinado, né? Ele vai sendo reprimido, coagido, porque o nosso ego ele reflete o que há de pior em nós. A necessidade do aplauso humano, a necessidade do reconhecimento humano, são coisas que partem, que são flores do jardim do eu, do homem, né? E quando, na verdade, nós estamos com Cristo, quem floresce é o jardim de Cristo, quem floresce é o Evangelho, e é por isso que a nossa vida ela vai sendo transformada à medida que nós nos entregamos a Ele. Eu gosto de dizer sempre também que a cruz ela não é um sofrimento aleatório e nem um sofrimento pessoal. E tem pessoas que olham para o relacionamento que tem e diz que aquele relacionamento é uma cruz, quando na verdade se trata de uma escolha errada que ela fez. Essa é minha cruz, não, essa é a cruz que eu tenho que carregar. O meu cônje é a cruz que eu tenho que carregar. Meu e na verdade é um equívoco pensar dessa forma. Quando a cruz não é aquilo que carregamos. A cruz ela nos carrega para longe do nosso ego, para longe do nosso eu. Por isso é desafiador, mas também satisfatório e transformador a gente seguir a Cristo e se tornar discípulo dele. Glória a Deus. Maravilha, maravilha. Amados, então, falando nessa questão de carregar a cruz, a gente olha lá para Lucas 14, né? E ali Jesus ele vai dar uma notícia ali, pode até inclusive parecer muito dura para quem estava ouvindo ele. Ele vai falar assim, você quer me seguir? Não é de qualquer forma não, meu querido. Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha após mim. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Essa questão de tomar a sua cruz, né? O pastor Fábio já falou aqui que é uma questão de que a cruz, ela nos arranca para fora de nós, né? E eu acho isso muito lindo no Evangelho. O Evangelho, ele nos salva de nós mesmos. Isso. Ele nos salva de nós mesmos e ele nos arranca para fora de nós mesmos. A gente, em algum episódio aqui atrás, a gente citou o C.S. Lewis, quando ele está comentando a sua conversão, né? Lá tem um livro dele que é O Surpreendido pela Alegria. Ele vai dizer que quando ele se converte, quando ele é convertido, ele é arrancado para fora de si mesmo, né? Mas então, o que quer dizer essa negação do eu? Por que Cristo ele diz essa por que o discípulo ele tem esse compromisso de negar a si mesmo? Porque ele vai pregar, ele vai falar de coisas que não provém dele.
ele vai estar atuando em uma atmosfera a qual ele foi inserido. Ele nunca foi a origem. Ele nunca foi o criador de tudo. Ele nunca foi a chave central, como algumas canções queiram, né, ministrar aos nossos corações recentemente. De forma nenhuma. Mas eu não sou o ouro puro de Ofir? Então, eu preciso estar dentro, me permita da minha linguagem, dentro de uma roupagem que me é proposta. Por exemplo, isso tem muito a ver, e a gente vê isso muito nas aulas de antropologia missionária, quando nós queremos introduzir, né, tanto uma mensagem, seja ela cristã, seja ela uma outra didática ou outro ensino para uma cultura, eu preciso me despir de mim mesmo, Uhum. né? Então, a forma de falar, a forma de comer, a forma de se vestir, a forma de se comunicar, ela tem que ser trabalhada de uma forma diferente, porque eu quero alcançar um objetivo. O negar a si mesmo, né, carregar a cruz, vamos lá, passo a passo. A cruz, o maior exemplo é Cristo, né? Paulo, quando escreve a igreja na Galácia, ele fala sobre, né, o maldito da cruz, né, que sobe sobre a cruz. Então, Cristo, qual que é a ideia? De que Cristo, ele se fez maldito, ele se fez maldição, né, para que nós fôssemos alcançados. Então, o apóstolo Pedro fala que na sua boca nunca se encontrou engano, né? Ele trouxe um parâmetro muito genuíno, mostrando que o que Deus quer é que nós sejamos a sua, de fato, a sua imagem em nós. Não na questão de barba, não na questão daquela figura da Disney, né? Do estereótipo, mas na sua essência, na sua natureza, né? No seu ser. Então, carregar a cruz é carregar a minha missão, é carregar aquilo que Deus já direcionou na minha jornada nessa terra. Somos peregrinos, como diz uma canção. Ainda que isso me custe. Ainda que isso me custe, né? Então, eu acho que foi o pastor Martin Luther King Jr. Ele foi um grande ativista, né? Pastor da Batista lá nos Estados Unidos, nos anos 60, Líder principalmente. do movimento pelos direitos humanos. Né? Exato. Ele disse o seguinte, olha, se eu não estou pronto para morrer por esta causa ou por uma causa, então eu não sou digno de viver por ela. Exatamente. Por quê? Porque eu preciso me entregar, eu preciso negar a si mesmo. Porque o meu mesmo, o meu eu, na verdade, ele quer coisas que talvez estão numa linguagem natural aceitáveis, mas numa linguagem sobrenatural inaceitáveis. Então, eu tenho coisas que talvez, se fosse para eu escolher, para viver um estilo de vida, eu teria um outro pensamento. Uhum. Talvez nós aqui, sim, com certeza. pastor Fábio, pastor Mateus, nós nunca estaríamos nessa sala aqui. Porque o nosso eu, certamente, nesse momento, nos levaria para outras dimensões, para outras perspectivas de vida. Mas nós negamos o nosso eu, porque aqui nós estamos por um propósito. Uhum. Né? Estamos aqui, nós três, são criações diferentes, com origens diferentes, mas unidos por um propósito, por uma causa, por uma missão. Então, carregando a nossa cruz, porque isso nos custa. Negando a nós mesmos, porque isso aqui não é nosso. Então, nós nos vestimos de acordo com o que Deus quer que nós sejamos apresentáveis, né? E seguir a Ele, de fato, tem um preço, né? Um custo, não em questões financeiras, monetárias, mas um custo de renúncias. De esforço, né? Então, você imagina, nós somos pecadores, como foi a aula passada tratada, né? O arrependimento, o pecado, nós somos trabalhados de uma forma a nos alinharmos ao padrão de Deus. Uhum. Então, o padrão do cristianismo não é a maior igreja do Brasil. Isso. A maior denominação. Não é o pastor que nunca pecou, o pastor intocável, aquele... Não, o pregador itinerante tão eloquente. Não é isso. O maior padrão é o próprio Senhor Jesus. Sim. Então, você imagina nós, meros mortais, estarmos debaixo de uma visão tão extraordinária. Sim. Então, eu acredito, pastor Mateus, e aqui já dou espaço ao pastor Fábio, para nós entendermos que essa missão que Deus nos dá fala muito mais dele do que nós. Porque eu compreendo que dentro ainda da matéria da antropologia, tudo nós nos fazemos para poder alcançar. É o que Paulo ensina. Eu me fiz de grego para ganhar os gregos, eu me fiz de judeu para ganhar os judeus.
Eu vou aqui criar uma linguagem bem descontraída. Eu me fiz de corintiano para ganhar os corintianos. Aí já é Eu me heresia. fiz de é palmeirense, pesado. viu? Eu me fiz de palmeirense, tá vendo? A coisa até brincando vai chegando lá. Eu me fiz de palmeirense para ganhar os palmeirenses. Eu me fiz de tudo. Paulo fala assim, eu me fiz de tudo para com todos, para tentar ganhar alguns. Ou seja, isso é o despir-se, né? Então, renunciar, abraçar a missão, vestir aquilo que Deus quer sobre nós e, consequentemente, viver algo extraordinário na sua presença. Amém. Muito bem colocado essa ideia do servir a Cristo e do que a gente... a ideia para o homem, para o mundo, é perder para ganhar, né? Uhum. Ser discípulo de Cristo é um chamado, é um compromisso a ser verdadeiro. É claro que o compromisso, a palavra compromisso, ela é a base, né? Mas o se entregar, né? O se render é a continuidade disso. Sim. Porque muitas pessoas se comprometem, né? É naturalmente que se comprometem. Mas é a entrega que nos vai fazer permanecer. Então, o compromisso, em alguns momentos, ele nos torna religiosos. É O verdade. compromisso de estar, de fazer parte. Mas o se render é se render à vontade de Cristo. É um exemplo disso. Eu posso muito bem estar fazendo parte de um culto, cumprindo a agenda litúrgica da igreja, mas não estar rendido. Não estar Exatamente. rendido à palavra, não estar rendido ao louvor, não estar rendido ao que está sendo ali dispensado da parte de Deus para as nossas vidas, né? Então, é por isso que eu acredito que a vida do discípulo, a transformação, ela começa em 3 esferas, né? Ela começa ali na mente, ela envolve a parte da consciência e depois ela é validada no caráter, na prática, no dia a dia, quando eu passo a refletir. Razão, emoção e volição. Exatamente, as faculdades, né, da vida humana, então ela passa a refletir nessa esfera. A mente, porque a mente ela como se fosse o processador, ela fosse o motor. Então, depende muito daquilo que eu me abasteço, por exemplo, né? Então, se eu me abasteço daquilo que é ruim, se eu me abasteço de ansiedade, se eu me abasteço de pecados impuros, esse motor, em algum momento, ele vai pifar, ele vai fundir. Mas quando eu me abasteço, quando eu me torno discípulo, o combustível também muda, a fonte desse combustível muda. Uhum. Então, eu passo a ser reabastecido, não de algo que é natural, daquilo que faz parte da capacidade humana, mas daquilo que é sobrenatural, como o senhor mesmo disse. Vem da parte de Deus. É o Espírito Santo que começa a trabalhar. Sim. E aí, a partir do momento que a minha mente ela passa a se alimentar, diante da recomendação de Paulo, né, renovando a mente, Uhum. a consciência passa a ser como se fosse um sensor do painel desse motor. Então, eu estou como se a minha mente ela fosse ali o motor desse carro, o sensor fosse justamente a consciência. Ela vai, a partir daquilo que eu abasteço a mente, apontar no painel se eu estou ou não no caminho. Sim. E a partir disso, o caráter passa a refletir a direção, passa a iluminar o caminho do qual eu estou inserido. Aham. Por isso o cristianismo ele é algo gradativo, né? Ele é progressivo. Progressivo. As pessoas às vezes se frustram porque recebem a Cristo e não conseguem, por exemplo, no dia seguinte abandonar o vício do cigarro. Uhum. E é por isso que o discipulado ele é essencial para a igreja, né? Sim. E para aqueles que estão sendo inseridos no corpo de Cristo. Porque não se muda da noite para o dia. Não é um conto de fadas. Não é uma varinha de condão, de mágica que você toca e tudo é transformado de uma forma assim, como num filme. Nada disso. É um Netflix. processo, é gradativo. Sim. E é necessário também a paciência para que se desenvolva. Por exemplo, eu nasci num lar cristão. Acredito que a maioria de vocês. Só que eu fui ter o meu encontro com Cristo a partir dali dos meus 14 anos de idade. Foi onde eu pude experimentar a pessoa de Cristo. Não Aham. pelas experiências, pelo que meus pais me ensinavam, mas por aquilo que eu vivi. Aham. E é por isso que eu sempre digo, quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguns pais, pastor Mateus, é que é necessário a gente orar a Deus para que os nossos filhos também tenham experiências pessoais com Deus, porque isso faz Com certeza. parte do discipulado. E faz toda a diferença. Faz toda a diferença, é isso que vai validar o caminho, essa consciência da experiência. Não é porque apenas
o meu pai me ensinou é válido, extremamente rico, perfeito, mas é necessário eu ter essa experiência. Com certeza. Né? E eu acredito aqui que se eu perguntasse a cada um de nós quais ensinamentos seus pais deixaram para vocês ou estão deixando, foram válidos, mas eu tenho certeza que o que ratificou isso, né, que tornou isso mais coeso, foi a experiência pessoal que cada um nutriu com a pessoa do Espírito Santo. E é isso que nos faz permanecer. Com certeza. Inclusive, eu tenho o pastor Reverendo Heber Campos, ele até fala que tem coisas que a gente sabe, mas chega um momento que a gente entende. Exatamente. Eu venho de um lar cristão também. Então eu sempre soube que Cristo era Salvador. Mas chegou um momento na minha vida que eu entendi de fato, eu senti aquilo, falei assim, meu Deus, ele me salvou, ele quer me salvar. Né? Então isso é muito importante. E isso daqui, gente, é muito importante que quem está assistindo entenda, seja você uma pessoa que está caminhando na fé, seja você alguém que ajuda, auxilia outros a caminharem na fé. Porque, como já foi dito, o discipulado ele tem essas duas facetas, o de seguir a Cristo e o de ensinar pessoas a seguir a Cristo. Discipulado é um processo. É um processo. Não é não, como o pastor Fábio disse, não é um passe de mágica que acontece uma mudança de natureza. Por exemplo, uma coisa que é muito importante para a gente entender é como se dá o processo da salvação. Nós somos salvos em 3 tempos, em 3 momentos diferentes. Nós somos salvos no passado, lá na justificação. Quando Cristo nos justificou, Ele levou sobre si os nossos pecados. Só que nós ainda estamos sendo salvos no presente, em um processo que se chama santificação. Se uma pessoa, se ele é um discípulo, ele é uma pessoa que tem um compromisso com a santificação, com o andar em santidade. E esse processo ele é imperfeito. Exatamente. Ele dura a vida inteira. Ele é imperfeito e dura a vida inteira. Só que melhora. 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 À medida que você vai começando a resistir, a palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. À medida que a gente vai amadurecendo na fé, à medida que a gente vai ficando mais calejado, a gente vê que nós vamos melhorando nesse sentido. Eu sempre gosto de me lembrar de uma ministração em uma conferência que teve aqui no Brasil, conferência Old School, do pastor Paul Washer. Pastor Paul Washer, se você estiver achando muito que é bom, que você é muito bom, eu te aconselho a ver uma ministração dele. Depois você vem chorar as pitangas pra mim aqui e a gente se ajuda. Mas ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, que muitas vezes a gente é tentado olhar para esses grandes homens da história, a gente é tentado olhar para um Elias na Bíblia, para um Moisés, eles tinham uma intimidade com Deus, né? Eles tinham assim, uma fé, e a gente costuma pensar que aquilo ali é algo inatingsível, inalcançável. Isso. E aí ele usa um exemplo, pastores, que eu acho fantástico. Ele fala assim, ó, eu vou dar o exemplo da minha esposa. A minha esposa, quando eu conheci ela no passado, eu amei ela. Eu amei ela. Escuta aí, viu, Só Amanda? que hoje, depois de 20, 30, 15 anos casados, eu amo ela muito mais do que no começo quando eu amei. Hoje eu amo ela muito mais. Eu posso te dizer uma coisa, não é porque eu sou uma pessoa dada ao amor, porque eu não sou. Aí ele até fala assim, vamos cortar essa parte, mas ela era bem mais jovem no começo, né? Hoje ela já não é mais tão jovem assim, mas por que eu amo ela mais? Porque eu conheço ela mais. E conhecer mais sobre ela, conhecer mais ela, me fez amar ela cada vez mais. Gente, graça é uma pessoa. O pastor Fábio disse, é uma pessoa. Discipulado é andar com Cristo. Discipulado nos tempos bíblicos era quando um rabi, um mestre, ele tinha discípulos, esses discípulos andavam com ele para todos os lados. Eles andavam juntos, eles comiam juntos, eles dormiam juntos, eles caminhavam juntos, eles faziam tudo juntos. Nesse processo de conhecer mais ao Senhor, nós somos elevados nele. É isso.
E à medida que nós nos esquecemos de nós para buscar cada vez mais Ele, cada vez mais nós nos conhecemos, que autoconhecimento vem de quanto mais a gente conhece o nosso Senhor, quanto mais a gente conhece a Ele, mais a gente se conhece, a gente entende o nosso lugar nessa história. E isso nos eleva, né, em santidade, mas é um processo. Então não desanima se você ainda não conseguiu vencer um vício, se você ainda cai em um pecado, mas o que a gente precisa deixar muito claro aqui é, como foi dito lá na primeira aula, um discípulo verdadeiro, ele se entristece com o pecado. Ele precisa sentir nojo, né? Como Davi fala, Senhor, lava-me. Lá no Salmo 51, lava-me, como se ele estivesse se sentindo imundo. Né? Então o pecado ele precisa ter esse efeito na gente. Mas o cristão ele tem esse compromisso com a santidade. Não desanima se você está lá no começo da caminhada. Essa caminhada não é uma corrida. E Cristo vai com você. Né? Na velocidade que você está indo, ele está indo também. Mas, amados, o nosso pastor Eliel, ele colocou aqui uma coisa que eu achei interessante. Ele fala de um compromisso com o autoexame, né? Aliás, antes, no ponto 2.1, ele vai falar comprometidos com a igreja. Isso aqui eu acho muito importante a gente parar para comentar um pouquinho. Bom. Por que o discípulo ele tem que ser comprometido com a igreja, como igreja local, né? Bom, nós entendemos que a igreja ela não salva. Quem salva é Cristo. Acho que isso é uma conclusão bem tranquila de compreensão. Mas isso não menospreza ou não descarta a ideia da própria igreja. Até porque a ideia do autor aos Hebreus, a orientação é para que nós não venhamos, né, tanto daquela época, mas hoje também serve para nós, não deixarmos de estarmos conectados com a igreja. A igreja, ela é todo, né, é a forma humana de expressar o reino de Deus dos céus. Essa correlação, esta forma de expressar o reino de Deus. E a igreja local, ela é, consequentemente, um agente de Deus poderoso para fazer com que o evangelho alcance proporções extraordinárias, né? Então, olha que interessante. A igreja, ela envia pessoas, os discípulos, no caso da lição, para a boa obra do mestre, que a missão número 1 é a salvação de vidas, é o alcance de pessoas. Essas pessoas, elas chegam de volta para a igreja como se fosse um fruto do trabalho do envio. E a própria igreja que enviou pessoas anteriores e trouxe essas de volta, ela trabalha no ensino, ela trabalha no discipulado, ela trabalha nessa formação, né, do indivíduo. E esse indivíduo, consequentemente, será mais uma arma, uma ferramenta, um instrumento de Deus para também, futuramente próximo, ser alguém que o envia. Então, eu entendo que o discipulado dentro da igreja e também o discípulo, vamos focar no discípulo, ele é um dos maiores investimentos da própria igreja local. Porque as paredes, elas não falam, as paredes, elas não vão atrás. As paredes são lugares consagrados ao Senhor, o ambiente, para que ali dentro ocorra todo o reino de Deus na sua perfeita comunhão. Então, percebe-se que a igreja, ela reflete toda a intenção de vida de Deus para com o homem. Eu me recordo muito concernente à obra missionária, que uma vez na Bolívia um amigo estava a 20 horas de casa em outra cidade nas missões e me convidou para fazer uma jornada para visitar um outro amigo dele missionário na extrema selva boliviana. Era uma viagem maluca. Até hoje eu penso, como é que eu tive coragem de encarar essa viagem? E ônibus e montanha acima, chegava a lugares que tinha que pegar van, depois descer com o carro, a chegar a picos de 5.000 metros de altitude na estrada. A paisagem muda tudo, as pessoas mudam, o clima, a cultura, a vegetação, animais. De repente desce a rodovia até a selva, passa no meio das nuvens, já fica o verde, já é um outro tipo de cultura, outra roupagem.
e estrada ali, precipícios e, meu Deus, o carro andava a meio metro dos abismos e eu pensei, meu Deus, se eu escapar dessa, eu vou ficar muito feliz com o Senhor. E aí eu olhava e certa feita tinha um pequeno congestionamento nessa estrada. E aí um amigo disse, Pastor Lindbergh, hoje tá na Paraíba, disse, Júnior, olha pra fora desse carro. Eu olhei assim, penso no lugar, no meio, falei, gente, esse lugar aqui, não é possível que alguém viva nesse lugar. E eu olhei, e meu Deus, que loucura é essa? E disse, Júnior, só gente doida pra vir num lugar desse. 2 tipos de gente, pessoas sem juízo e os missionários que Deus levanta. Só esses 2 tipos de gente tem pra um lugar desse. E ele me dizia, é muito legal nós sentarmos com os amigos e compartilharmos experiências, histórias, biografias, livros, citações, eventos, outras coisas. Mas o que é a igreja? A igreja é isso aqui. A igreja de verdade é aquela que alcança pessoas quase que inalcançáveis. E quando nós chegamos ao destino final, eu olhei para o missionário num lugar muito simples, num lugar muito isolado, num lugar que não tinha nem água encanada, era tudo pega no rio, aquela coisa toda. E eu vi a alegria, era um brasileiro nordestino, a alegria dele, a esposa, 2, 3 filhos pequenos. Eu dizia, meu Deus, eu acho que de fato eu não sei o que é a igreja, eu não sei o que... E entendendo que existia uma outra igreja, a instituição lá do Nordeste que aportava, que cuidava, que investia naquela família. E eu cheguei a ter alguns parafusos na cabeça. Nascendo no berço cristão, como vocês disseram aqui, né? Filho de pastor e tudo, já adulto, casado, eu me sentia como se fosse uma pessoa muito imatura para compreender de fato o que era a igreja. E eu cheguei a perguntar para mim, o que é a igreja? O que é o reino? O que é ser discípulo de Cristo? Quanto vale a pena? Então, ao olhar para isso, a igreja local, ela proporciona a revelação extraordinária de Deus para com a humanidade. Eu não consigo ter uma outra perspectiva, porque a igreja, sempre nós ouvimos críticas concernente à igreja local e compreendemos que ali as pessoas que estão nela são pessoas já tratadas e perfeitas e é já quase a 4ª pessoa da Trindade. Alguém um dia me disse, mas lá tem fofoqueiro. Eu falei, mas lá é o lugar dele mesmo. Não, mas lá tem aquela pessoa que faz isso, aquela pessoa ela fuma, aquela pessoa se prostitui, aquela pessoa engana. Eu falei, não, mas ele tá no lugar certo. Tem espaço para mais um. É lá, é esse tipo de gente. É lá, por quê? Porque é lá que é o tratamento, é lá que é a expansão do evangelho, é lá que é o discipulado, é lá que é a libertação, é lá que é o investimento pesado. E, consequentemente, quando você senta no púlpito, quem é pastor, e olha para isso, você fala, rapaz, aquele cara ali era do comando, aquele cara ali, ele era assim, aquele cara ali, ele fazia isso. E olha, todo mundo veio de tudo, quando fala o nordestino, tudo quando já é desmantelado nesse mundo foi aparecendo, foi chegando, e de repente todo mundo na mesma visão, atmosfera, clima, comunhão. Então eu te pergunto, eu respondo devolvendo a pergunta, tanto para nós quanto para quem está do outro lado, né? Será que nós sabemos realmente o que é a igreja e a sua relevância nessa perspectiva do reino? Muito bem colocado, né? Sobre essa pergunta que o senhor mesmo citou, será que nós sabemos de fato que é a igreja? É uma resposta que a gente está aprendendo. A pergunta dela ainda é algo que a gente ainda está tentando encontrar uma resposta. Eu acredito que isso, como o senhor mesmo mencionou, é gradativo, né? É um processo de evolução, de fato. E tratando-se de igreja como uma instituição criada pelo próprio Cristo, né? A gente não precisa mudar a receita daquilo que está dando certo. É o que Atos diz. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, princípio. Quando a igreja ela segue com princípios, é fácil identificar o falso do verdadeiro. Sim. Então, hoje há uma guerra onde tudo é exposto nas redes sociais. E é natural que todos acabam tendo informação, mas acabam tendo informação equivocada do que é a igreja. Né? Infelizmente, o que viraliza é o caos. Sim. Dificilmente uma boa notícia viraliza como uma notícia. Notável é que as pessoas perdem mais tempo assistindo memes
do que uma notícia que gere, de fato, edificação. Então a gente acaba perdendo horas com aquilo que é Verdade. superficial do que aquilo que é mais profundo. Então a igreja, ela tem um princípio, ela tem uma base, ela tem parâmetros, né? A própria palavra diz, ora, vocês são o corpo de Cristo, né? Vocês e seus membros em particular. Então nós temos um cabeça, nós temos uma direção, nós temos um alvo. E todo aquilo que tenta viver fora disso, ele acaba morrendo. E a gente aprende isso nas terças-feiras ministradas, na escola bíblica dominical, que todo membro fora do corpo, ele jamais vai subsistir. Ele apodrece, ele morre. Uhum. Então, a salvação, ela é individual, mas o progresso, a evolução cristã, o amadurecimento cristão, ele é na coletividade, Sim. né? O pastor Cleosmar, ele vai aprender, claro, com o meu amadurecimento, mas vai aprender também com uma característica minha, um defeito meu, dizendo, olha, tem coisas no pastor Fábio que eu preciso imitar e há coisas que eu não devo imitar. Uhum. Então a igreja é isso, é essa coletividade, ela trata pessoas, né? Sim. E tem muita gente que gosta de fazer uma analogia entre igreja e hospital. Nem todo mundo que vai no hospital sai de lá vivo. Existem pessoas que entram no hospital para serem tratadas e acabam não resistindo, Uhum. né? E não existe igreja perfeita. E se existir igreja É verdade. perfeita, se você vir para cá, você vai estragar o ambiente de igreja. Porque a igreja, ela é formada por pessoas imperfeitas, né? Essa Então, é assim, se você quiser um local de pessoas imperfeitas, um local onde de pessoas que estão querendo mudança, transformação, seja bem-vindo. Aqui é o seu lugar e é aqui que você vai ser transformado, né? Então, Cristo, ele forma discípulos no corpo, não no isolamento. Exato. Então, a cruz é a única árvore que dá um fruto chamado discípulo. Fora dela, não há como a gente ser discípulo de verdade. Maravilha. Eu acho Ordinário. lindo que os discípulos, eles precisam de uma comunidade porque o nosso Deus, ele é comunidade. Exato. Nosso Deus é uma comunidade. São 3 pessoas que subsistem na mesma substância, na mesma essência, né? Até eu me lembro que eu li uma vez que perguntaram para Agostinho o que existia antes da criação. Aí ele falou assim, existia a comunidade do Deus triuno e ele era Isso. perfeitamente satisfeito em si mesmo. Não precisava de nada disso aqui. Isso foi um ato transbordar do amor de um Deus que é comunidade. E criou, pôs um jardim na terra, colocou o homem lá e chamou o homem para participar dessa comunidade perfeita, né? O John Stott, quando ele vai comentar Efésios, ele fala que na igreja, Deus está criando uma nova sociedade em Cristo. A igreja, ela é essa nova sociedade, né? É uma nova sociedade que opera não segundo os padrões do mundo, mas segundo os padrões de Deus, segundo os padrões da palavra. E pra gente caminhar já pra nossa conclusão, eu acho que esse é um dos temas que a gente não pode terminar sem falar. Sim. Que é sobre o comprometimento do discípulo com a palavra. Será que ainda dá pra ser comprometido com a palavra de Deus? Com a Bíblia? Porque afinal, vamos ser sinceros, que é um livro de mais de 3.000 Sim. anos, né? Alguns livros, né? Muita gente vai acusar que é um livro machista, que é um livro patriarcal. Tem que ser atualizado. Tem que ser atualizado, vai ter os que vão falar Vai, aí, então né? segura aí, Deus o livre. Então, ainda dá pra gente ser comprometido com esse livro? Com certeza. Não só dá, como devemos estar comprometidos com esta verdade, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, essa verdade, ela alcança todas as esferas. A verdade da palavra, a verdade da conduta, a verdade das palavras, a verdade na sua sinceridade, na exposição. E com certeza a palavra, onde não cabe ela, não há de fato uma veracidade daquilo a qual tal expoente está levando. Eu me recordo muito de um fato de um pastor que enviou um casal de missionários para um país do Oriente Médio. E era um lugar que não existia igreja, um país entre os mais altos em termos de perseguição religiosa.
e eles tinham que trabalhar de forma muito minuciosa. E passou um ano, a igreja que eu havia enviado aqui do Brasil não recebia relatórios de conversão. Passou-se 2 anos, nem conversão, nem batismo. Passou-se 3 anos, 4 anos, nem um relatório que dizia concernente à salvação e batismo nas águas. Passou-se 7 anos, nada, 8 anos. Ao chegar 10 anos, já debaixo de muitas críticas, esse casal de missionários, o pastor trouxe eles de volta ao Brasil, compreendendo que os 10 anos que investiram sobre eles foram assim, jogaram dinheiro fora, perderam tempo. Onde já se viu uma coisa dessa? 10 anos fora, 10 anos ali recebendo ajuda ou aporte, e não houve um batismo, uma conversão relatada, não houve nada. Isso está errado. O problema são os missionários. Trouxe o casal de volta após 10 anos e preparou um outro casal para ir no mesmo lugar para dar continuidade. E esse casal começou a falar da Bíblia, né, para esses nativos ali. A falar da Bíblia, a falar de Jesus. E todas as características que esse casal falava de Jesus, que estava na Bíblia, essas pessoas não estavam surpresas, porque elas diziam o seguinte: ah, esse aí é o Jesus, é esse perfil daí desse livro? Sim, não, esse Jesus nós já conhecemos ele. E os missionários: mas você já conhece esse Jesus? Como assim? Eu vim aqui para falar dele para vocês, você já conhece? Sim, ele morou aqui com a gente durante 10 anos. Então, todo o padrão que eles pregavam de Jesus na palavra, a Bíblia, né, o amor, a compaixão, o perdão, arrependimento, o céu, salvação e etc., tudo isso foi vivido por esse casal antecessor que estava lá. Então, eles conheceram a Bíblia no estilo de vida de quem carregava a mensagem genuína. Então, se não cabe à Bíblia de verdade, a genuína, a inerrante palavra de Deus, consequentemente, ao expoente que leva uma outra mensagem, além de ser quase que um crime, quase não, é um crime, uma falta muito grande, um pecado diante de Deus, com certeza gerará também consequências negativas por isto. Então, a palavra de Deus, na sua autorreverência, ela é necessário, extraordinariamente, inegociavelmente ser insubstituível no modo de viver e no modo de conduzi-la aos corações necessários a ser alcançados. Muito bem, e baseado nisso, pastor Cleusmar, a gente pode observar o seguinte, é que a palavra ela vai além de apenas informar a fé, né? Ela tem por objetivo governar a nossa vida. Então, a palavra, quando ela governa a nossa vida, a gente acaba replicando e a gente acaba, de fato, refletindo aquilo que a gente crê, aquilo que a gente comunica. Então, a palavra ela não é apenas um livro para uma consulta ocasional. Ela é um manual de vida, para transformação de vida. Com certeza. E eu quero aqui fazer uma analogia, né, aproveitando que nós estamos já em um novo ano, saímos do Natal há poucos dias, mas é importante observar que Jesus ele foi colocado numa manjedoura, né, e nós podemos nos comparar a essa manjedoura. Um local totalmente, quem sabe, rejeitado, um local que não merecia a recepção de um Deus tão soberano, tão supremo, né? E o rei do universo foi colocado numa manjedoura. E da mesma forma, somos nós. Nós podemos nos colocar no lugar dessa manjedoura, aonde imperfeitos, cheios de conflitos, defeitos, problemas, vícios, a natureza humana, né, caída, mas mesmo assim, o Deus do universo, o Criador do universo, se dispôs a habitar em nós. E aqui, pastor Mateus, é uma lição extraordinária, porque temos um tesouro em vaso de barro. Né? Um tesouro em vaso de barro, né, define muito bem isso. Então, o Rei do Universo habitando em nós, essa palavra, o Verbo encarnado, né, a própria palavra de Deus fazendo morada na minha vida. E a partir do momento que eu sou morada de Deus, eu sou recipiente dessa palavra,
É natural que eu vou viver essa transformação. Então, às vezes, as pessoas querem levar a Bíblia pejorando a palavra de Deus. Ah, mas Davi pecou, Davi adulterou. Tá, mas a Bíblia ela tá cheia de histórias das quais eu aprendo o que se deve e o que não se deve fazer. Sim. Davi ele é o exemplo de rendição, mas ele não é um exemplo de pai. E a Bíblia está me mostrando que o tipo de pai que Davi foi é o tipo de pai que eu não devo ser. Uhum. Né? E Davi também está me mostrando o tipo de servo que eu devo ser. Uhum. Então é isso, a palavra de Deus, ela tem um tema central, revelar a pessoa de Cristo. Sim. A graça, o favor, que pessoas como Davi e tantos outros, Sansão, por exemplo, homens que cometeram tantas falhas, tantos erros, mas que se submetendo à palavra foram transformados, né? E receberam da parte de Deus graça e hoje estão aqui para nós como exemplos de como nós devemos agir, de como não devemos agir. Então, a Bíblia, a Martinho Lutero, ele disse que a palavra tudo fez e eu nada fiz. Eu nada fiz. Foi ela quem transformou tudo, ela quem regenerou, ela quem me traz a convicção de vida e sobre o que é céu e inferno. Outro dia nós até comentávamos que o caminho para o céu parece o inferno e o caminho para o inferno parece o céu. E quem mostra isso? A palavra. Por isso, o compromisso com a palavra. Então, o meu crivo, a minha lupa, né? O meu, aquele instrumento de laboratório, telescópio, o meu crivo de avaliar o que vem ou não da parte de Deus é através da palavra. Não há outro livro na história da humanidade que possua cerca de... que a Bíblia foi escrita em torno de 1.500 anos, que tenha tanta correlação entre os livros como a palavra de Deus. De autores que nunca se viram, nunca se falaram, não tinham WhatsApp, não tinham redes sociais, não tinha e-mail, Telegram, nenhuma ferramenta que nós temos hoje. E foram livros que foram escritos com total coerência e correlação, mostrando a veracidade da Escritura e o amor de Deus pela humanidade. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu acho lindo que o Francis Schaeffer, quando ele se converte, ele fala assim que a razão pela qual ele crê no cristianismo é porque a Bíblia responde todas as grandes questões da humanidade. Todas. E uma coisa que eu acho que precisa ficar muito clara é que a Bíblia ela precisa ser integral. O pastor Fábio falou a questão de governo. Deus quer governar a nossa vida. Todas as vezes que eu acho que a Bíblia tem muito a dizer a respeito da minha relação com Deus, mas não tem nada a dizer a respeito da forma como eu toco meu negócio, ela já não é integral. Aí eu vou buscando outras referências. Exatamente. E é por isso que quando a gente vai, por exemplo, um livro que pode confessar seu pecado. Eu sei que no plano de leitura você pula muito. Levítico, por exemplo. Tem muitas leis, Sim, né? É um exato. livro de legislação. Ali você vai ler leis sobre a seara, você vai ler leis sobre estrangeiro, você vai ler leis sobre quando uma pessoa morre, você vai ler um monte de leis. Por quê? Porque Deus, ele tem o que dizer sobre todas as áreas da Muito nossa bem. vida. Ele quer governar todas as áreas da nossa vida. Eu só me lembro daquela frase do Abraham Kuyper. Não tem 1 centímetro quadrado da existência que Cristo não diga é meu. É meu. Meus amados, eu acho que a gente poderia continuar falando mais muita coisa. Na verdade, a gente nem passou pelo último tópico. Mas eu creio que foi assim, pelo menos pra mim, foi muito enriquecedor essa conversa. Eu espero do fundo do meu coração que tenha sido enriquecedor para vocês também, que nos acompanharam até aqui. Eu espero que tenha trazido edificação para sua vida. E se você concorda comigo, se trouxe edificação, se trouxe esclarecimento, eu te peço encarecidamente, se inscreva nesse canal. Curta, compartilhe com seus amigos a quem você crê que possa interessar. E me conta lá nos comentários de onde você está assistindo a gente quer conversar, a gente quer trocar ideia, eu quero saber se você entendeu, se você tem dúvidas, a gente quer tirar essas dúvidas porque nós somos uma comunidade e os discípulos eles têm esse compromisso de ser uma comunidade que vai se aperfeiçoando, né? Como diz o autor de Provérbios, como ferro afia o ferro, né? Assim somos nós, somos os discípulos de Cristo. Meus amados, muito obrigado.
Muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado aos nossos Amém. comentaristas aqui de Tamo hoje. junto sempre. Satisfação é nossa. E nos vemos na próxima lição, na semana que vem. Fiquem com Deus. Até mais.